Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o tema quando devo procurar um psicopedagogo para o meu filho. Se você gostou desse tema, continue aí no vídeo. Esse tema de quando devo procurar um psicopedagogo para o meu filho. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, nos siga no Instagram. Compartilhe, comente para, crescer o canal. E vamos lá. Quando devo procurar um psicopedagogo para o meu filho? Você deve procurar se você tem alguma indicação da escola. Se a sua criança apresenta alguma dificuldade na escola, é um dos motivos para você procurar um psicopedagogo. Se você tá vendo que sua criança tem dificuldade, mas ela ainda não tá em idade escolar, a idade escolar que eu digo é a idade obrigatória, que seria no infantil 4, de 4 a 5 anos, né? Se sua criança é menorzinha, tem 1 ano, 2 anos, 3, mas você tá vendo necessidade, você tá vendo aí como mãe, como pai, como um familiar ali, que sua criança apresenta algum traço de algum distúrbio, de algum transtorno, e você percebe, também é um indício para você procurar o pedagogo, o psicopedagogo, o pedagogo, o TO, a junta médica, mas primeiramente o psicopedagogo. Se você tem a sua criança e ela tá lá, ela não brinca, ela não socializa, ela fica lá quietinha, pode ser um indício de autismo. Se a sua criança, ela não se comunica, tem dificuldade na fala, na escrita, na leitura, pode ser uma dislexia, uma disgrafia, uma dislalia. Tudo isso é indício para você estar procurando um psicopedagogo. Não que você, professor, dentro da instituição vai dar o laudo, que você vai ter certeza que a criança tem algum problema, não. Ela vai passar por toda a avaliação do psicopedagogo. Se o psicopedagogo ver e conseguir fechar ali o laudo para essa criança, joia. Se não for da alçada do psicopedagogo, como por exemplo um autismo, o psicopedagogo ele pode ali ter a suspeita do autismo, mas ele não vai fechar o laudo. Ou seja, ele vai estar fazendo a avaliação ali, vai estar analisando o caso e vai encaminhar para o neuro. O neuro vai fazer todo o procedimento padrão dele para poder chegar e fechar o laudo. É um degrau, né? Vai crescendo. Então, de qualquer forma, é super relevante ficar de olho, tanto escola quanto família. Ah, tá, mas quando eu vou ter que procurar psicopedagogo? Se sua criança está dentro da sala de aula também e tem dificuldade, não é um distúrbio, mas tem uma dificuldade de aprendizagem que requer um meio diferenciado para ela estar aprendendo, o psicopedagogo pode ajudar. Se sua criança tem dificuldade ali na socialização dentro do ambiente escolar por algum motivo, o psicopedagogo também pode ajudar juntamente com o psicólogo. Talvez o psicólogo, fez a especialização em psico, então é um profissional só. Quando essa criança tem algum problema ali de conviver socialmente e precisa de ajuda para poder aprender, por exemplo, esse convívio dela ali, ela não está prejudicando no ensino-aprendizagem dela, então ela precisa de uma ajuda. Se a sua criança tem dificuldade, ela sabe, por exemplo, algumas letras, junções, que são as sílabas, porém ela não consegue formar um texto, ela não consegue formar uma frase, tem dificuldade de escrita, tem trocas, o psicopedagogo pode ajudar. Ah, tá, Kátia, mas você tá falando pelo que você fala, é só nos distúrbios da linguagem, então o psicopedagogo pode ajudar? Não. Quem pode ajudar nas dificuldades nos distúrbios matemáticos? Por exemplo, a descalculia, onde o aluno vai ter dificuldade de fazer os cálculos, os números não vão fazer sentido para ele. O psicopedagogo pode entrar. Como? Com métodos diferenciados,
por meio de, por exemplo, jogos, itens ali, né, pedagógicos, como, por exemplo, palito, lápis, massinha, entre outros atributos, né? Outros itens pedagógicos que também pode ser usado pelo psicopedagogo para ajudar. Então, não adianta deixar para depois o que você pode fazer hoje. Então, se você está percebendo que a sua criança tem uma dificuldade, tente agendar com um psicopedagogo, procure indicação, se não foi uma indicação da escola, por exemplo, para você, pai, mãe, enfim, responsável pela criança procurar um auxílio, vá à escola, expõe a sua dúvida com um profissional que está acompanhando seu filho diariamente. Veja se ele tem a mesma opinião, se ele percebe que a criança tem a mesma dificuldade. Porque, além de tudo, tem aquilo que a criança, dentro do seio familiar, muitas vezes ela age um pouco diferente do que com os profissionais da escola, os profissionais da instituição de ensino, ou, por exemplo, se a criança vai fazer uma atividade lúdica, como futebol, alguma coisa, talvez o comportamento dela lá seja outro. Então, vale você procurar todos esses profissionais que dão esse subsídio pedagógico para a criança, para você ver se deu certo, se é aquilo mesmo que você viu, bate com o que eles vão falar para você. Por exemplo, se eles vão citar o mesmo problema, que nem a professora que está dentro da sala de aula, ela vai confirmar para você que a criança tem a dificuldade da leitura, que a criança tem a dificuldade da escrita, que a criança tem a dificuldade da matemática, que a criança não consegue se relacionar, que ela não consegue participar da hora da brincadeira, não consegue participar da refeição conjunta, que ela não consegue expressar o seu sentimento. Então, vai ser um parado de coisas que vai fazer você ir ao psicopedagogo. A caixa EOCA mesmo é uma forma lúdica de você estar avaliando a criança, né? Fazendo uma entrevista com a criança. Já tem vídeo no canal também, vou deixar aqui embaixo para vocês depois nos blocos de informações. As provas piagetianas também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês. Enfim, você vai partir de algo concreto, lúdico ali, mas embasado naquilo que você já tem de informação, né? Que o responsável trouxe da escola, que seria, no caso, a queixa da escola. Ou se não foi a escola, como eu tô, né, sugerindo, a queixa da própria família, de como vai ser todo esse processo da criança de desenvolvimento até aquele dia que ela procurou. Se a criança demorou para andar, no caso é feito toda uma anamnese, saber assim, se a criança falou muito cedo, se demorou, se ela andou, se ela precisou de muita ajuda para andar, se ela sempre teve dificuldade, se ela, por exemplo, pode ser que aconteça um bloqueio também devido a uma separação de pais, uma mudança brusca de cidade, tudo isso afeta. Então, nesses pontos aí, eu volto a bater na tecla. Fique de olho, procure o profissional, mas principalmente procure o profissional psicopedagogo se você viu que a criança tem alguma suspeita de algum distúrbio, algum transtorno. Como, por exemplo, também que eu não citei, mas pode ser o TDAH, que a criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é aquela criança que não consegue focar, que não consegue ficar mais quieta. Isso vai atrasar ela no desenvolvimento pedagógico. Enfim, suspeita de autismo. Se a criança bate muito de frente com você, pode ser o TOD, transtorno opositor desafiador. Então, tudo isso você fica de olho e vá procurar o profissional. Mas, ai, Kátia, a minha criança só faz uma birra. Ela não quer fazer, mas ela sabe. Aí é outro caso. Se você percebe que aquilo não é um distúrbio, não é um transtorno, não é uma dificuldade para a criança, tranquilo, não há necessidade de procurar. Mas se você viu que aquilo lá, aquele sintoma que a criança está apresentando,
tá causando um atraso pedagógico na criança, tá causando uma dificuldade, vá ao profissional, procure, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Beijo.